Bom dia, a paz do Senhor Jesus para vocês, meus irmãos. Mais uma vez estou aqui, a irmã Rejane, para nós estudarmos a palavra de Deus. Agora são 11 horas e 40 minutos, né? Eu espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana. E quando vocês acabarem de ouvir a mensagem, curte, tá? Manda para os seus amigos, envie a palavra de Deus para as pessoas, amém? Então agora nós vamos orar e agradecer a Deus, né, por esse momento sagrado na presença de Deus, amém? Então agora chegou a hora da gente parar tudo no nosso dia e sentar nos pés do Senhor, aleluia, descansar. Nos entregarmos ao Senhor, deixar Ele falar conosco, deixar Ele visitar nosso coração, pedir para o Senhor nos transformar de dentro para fora, sabe? Nós precisamos muito disso. Nós precisamos desacelerar nossas vidas e estar em comunhão com o Senhor, amém? Então vamos falar com o Papai do Céu. Ô Papai do Céu, nosso Paizinho amado e querido, nesse momento nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, mais um dia na Tua presença, Senhor. Nós queremos aprender de Ti, queremos descansar nos Teus pés. Senhor, queremos ser transformados por Ti. E nessa manhã nós Te pedimos, perdoa nossos pecados, tudo que nós fizemos, falamos, pensamos, que entristeceu o Teu Espírito Santo, nesse momento nós queremos, Papai do Céu, nos reconciliar com Teu Espírito para que a Tua obra continue em nós. Senhor, nós queremos Te agradecer pela vida da Sofia, que ela está melhor hoje. Graças nós Te damos. Senhor, continua operando esse milagre, porque eu sei que é um milagre que o Senhor está operando. E eu creio no Teu poder, eu creio na cura da Sofia. Em nome de Jesus, eu creio. Papai, visita cada lar representado agora, onde estiver chegando esse vídeo, Senhor. Visita a irmã Sandra, Senhor. Eu não posso estar lá com ela, mas o Senhor pode. Ô, Papai do Céu, visita aqueles que estão necessitando da Tua presença, Papai. Entra com providência em cada família dos ouvintes da Tua palavra, Pai. É o que nós oramos e Te pedimos. Esteja conosco aqui agora. Eu Te convido, Pai, Filho e Espírito Santo. Esteja conosco, estudando a Tua palavra, nos dando sabedoria, discernimento, poder e unção, segundo a Tua multidão de misericórdia. É o que nós oramos e Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós vamos estudar o capítulo 5 de Atos. Amém? Então, nós terminamos o capítulo 4, falando que Barnabé, né, tinha vendido as coisas lá e deixou tudo lá para os apóstolos dividir. E agora nós vamos começar a leitura. Primeiro nós vamos falar de Ananias e Safira, né? Então, vocês prestem bastante atenção para vocês não se perder nesse estudo. Mas é uma coisa muito forte sobre o Espírito Santo, que a gente tem que ser sincero com o Espírito Santo. Não ser falso, não mentir, porque Ele conhece o nosso coração. O Senhor conhece o nosso levantar e o nosso sentar. Então não precisa da gente mentir, porque Deus sabe tudo que está acontecendo na nossa vida. Então vamos ler com a ajuda de Deus, Atos, capítulo 5, nós vamos ler primeiro do 1 ao 11. Mas um certo servo, chamado Ananias, com Safira, sua esposa, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentirdes ao Espírito Santo? Retivestes parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendia
e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportaram para fora e o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também entrou sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto com seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviam essas coisas. Então, gente, a gente vê aí no ato 5, do 1 ao 8, sabe? A gente vê problemas internos e também externos que afligiam a igreja primitiva, né? Que era muitos, em todo o seu interior, a igreja também tinha desonestidade, né? Então, o que a gente vê aí? Precisava do Ananias mentir? Ele falava, não, eu vendi e vou ficar com uma parte e essa aqui eu vou depositar para vocês poderem distribuir com os necessitados. Era isso que eles tinham que fazer. Se eles não estavam, só porque Barnabé deu tudo, não significava que eles também tinham que dar tudo. Vocês estão entendendo? Então, foi isso que aconteceu. É igual o dízimo. O dízimo na igreja é o seguinte: ninguém sabe quanto que a gente ganha. Mas o dízimo, diante de Deus, mede o nosso caráter, sabe? O caráter nosso com Deus. Se a gente é fiel a Deus, a gente vai dar os 10%. Agora, a oferta mede o nosso amor. Quando você ama alguém, você não gosta de dar presente para ele? Então, quando a gente ama o Senhor, a gente quer ofertar na obra do Senhor, a gente quer dar alguma coisa para alguém. Então, é isso que é oferta e o dízimo significa. Então, a igreja estava sendo pressionada pela perseguição. Embora os líderes da igreja fossem cuidadosos e sensíveis para lidar com esses problemas internos, não puderam fazer muito para impedir a persuasão externa em meio, sabe? Em meio às coisas que estavam acontecendo, que estavam no foco. Então, a transmissão de boas novas do Senhor Jesus, muitas pessoas saíam para pregar e às vezes não tinha nem dinheiro. E muitas vezes acontece isso nos nossos tempos hoje, os missionários que saem, que vão trabalhar. Às vezes alguém, assim como Teófilo, patrocinou Lucas para escrever Atos e o Evangelho de Lucas. Então, a gente pode patrocinar alguém para ajudar na obra de Deus, pode abençoar a vida de alguém. Vocês estão entendendo? Então, mesmo depois da vinda do Espírito Santo, os crentes não estavam imunes às tentações do inimigo. Então, o inimigo falava assim, vai lá e fala que você vendeu por esse tanto, e aí você vai ficar mais bonito na fita. Não é isso, o Senhor não quer nós bonitos na fita, o Senhor quer nós sinceros, sabe? O pai da mentira é o diabo, ele foi o primeiro mentiroso, que lá no começo, lá em Gênesis, ele fala para Eva, mente para ela, que se ela comesse o fruto, ela ia ficar igual ao Senhor. Não era nada disso, aquela árvore do fruto da vida estava medindo a obediência do ser humano. Não foi porque ela comeu o fruto que ela pecou, foi porque ela desobedeceu uma ordem dada por Deus. Vocês podem comer tudo que vocês quiserem aqui no jardim, menos daquela árvore. Entenderam? E ela mentiu para Eva, e a Eva convenceu Adão, e falando que eles iam ficar igual ao Senhor.
Então, o inimigo faz isso, ele mente na nossa cabeça, ele fica lá cochichando no nosso ouvido para poder falar para nós fazer as coisas, sabe, gente? E ele ainda hoje ativamente ele faz isso. Ele faz com que nós que servimos a Deus, se a gente não vigiar, a gente peca. A derrota do inimigo das nossas almas é inevitável, mas não acontecerá antes do último dia, quando Cristo voltar para julgar o mundo. Então nós precisamos vigiar. O Senhor Jesus, quando chamou aqueles discípulos para ir com ele, ele falou vigiar. Depois que ele voltou, que achou eles dormindo, ele falou: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele falou vigiar primeiro. Então a gente tem que ficar o tempo todo vigilante, porque o inimigo das nossas almas, ele está nos vigiando, ele conhece as nossas fraquezas também. E ele prepara prato para fazer a gente cair, assim como fez com Ananias e com Safira. Tá entendendo? Então, o pecado que Ananias e Safira cometeram não foi mesquinhez, não. Nem o fato de terem reunido parte do dinheiro. Eles tinham o direito de decidir vender ou não a propriedade deles e determinar quanto que eles iam dar. Não precisava deles ter feito aquilo. O pecado que eles cometeram foi mentir a Deus e ao povo de Deus, dizendo que estava dando toda a quantia, quanto na verdade estava retendo um pouco, tentando parecer mais generosos do que eram. Esse ato foi julgado com rigidez pelo Espírito Santo, porque a igreja estava começando e o Senhor tinha que dar sinais. É tão engraçado quando a gente começa a servir a Deus. Não é que depois não é assim, mas quando a gente, não sei se a fé é mais, eu não sei explicar, mas quando a gente começa a servir a Deus, o Senhor responde as nossas orações com muita pressa. E até a gente firmar, a gente ter raiz, para a gente poder continuar, né? Esse ato, ele foi julgado, eles tiveram avareza, cobiça, eles cobiçaram. E eles, a cobiça é uma coisa que destrói a igreja. Se as pessoas ficar, sabe, a inveja, são destrutivos demais e impede o Espírito Santo operar na igreja. Então, olha para vocês verem, e Deus deu discernimento, o Espírito Santo deu discernimento para os apóstolos, para ver que estava mentindo. Olha só que poderoso, maravilhoso também o nosso Deus, né? Então, um dia, sabe, o Senhor me prometeu, Ele falou para mim que se eu servisse Ele pela vida ou pela morte, Ele nunca ia deixar uma pessoa me enganar. Se alguém tivesse me enganando, mentindo para mim, Ele ia me mostrar. E aconteceu umas coisas tão assim, e Deus me revelou, me mostrou. Tá entendendo? Então, Deus tem um compromisso. Se você tem um compromisso com Deus, Ele tem um compromisso com você. Não precisa de você mentir, não precisa de você tentar ser melhor do que você é, não. Seja você com o Senhor, seja transparente, porque Ele conhece o nosso coração. Amém? E aí no versículo 11... algumas pessoas que lêem essa narrativa sobre Ananias e Safira acham que Deus foi rigoroso demais, sabe? Eu pensava que Deus era amoroso, que Ele perdoava, mas não é assim não, gente. Eu pensava que toda essa questão de ira lá do Velho Testamento, não. Deus é amor, mas Ele também é um fogo consumidor. Não mente para o Espírito Santo, não. Não tenta enganar Deus, não. Não tenta não, porque você vai sair mal, certo? O Senhor, nosso Deus, Ele não mudou. E Ele ainda detesta o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele detesta o pecado. Tanto quanto sempre detestou. O juízo de Deus sobre Ananias e Safira produziu um choque e medo entre os crentes, fazendo-os perceber com que seriedade Deus considerava o pecado da igreja. E o Senhor continua considerando o pecado da mesma forma. A gente não pode deixar o inimigo nos enganar. Amém? Vamos continuar lendo agora? Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 16. Amém? E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos.
e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que passassem, que ao menos a sombra de Pedro, quando ele passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados. Lembra que Jesus falou que eles iam fazer obras até maiores que ele fez? Então, no início da igreja primitiva, aqueles apóstolos estavam com tanta unção, com tanto poder, que a sombra de Pedro curava. Amém? Forte, hein? Então, por quê? Eles eram fiéis ao Senhor, estavam fazendo a vontade do Senhor. Então, se você crer, você verá a glória. Foi isso que o Senhor Jesus falou. E nós precisamos crer. Temos que pedir para o Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. A gente não pode falar assim para o Senhor: me dá fé. Não, sabe por quê? Porque senão a gente vai falar que a gente não tem fé nenhuma. E você crê que Jesus existe? Crê? Então você tem fé. Então você fala: Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa ver o milagre, Senhor. Tem misericórdia de nós. E aqui no versículo 14, o versículo 14 fala que a multidão cria no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, né? O que torna o cristianismo atraente? É fácil ser atraído a igrejas por causa de programas, bom orador, aquelas pessoas que pregam com muita eloquência, tamanho, belas instalações, comunhão. No entanto, as pessoas eram atraídas à igreja primitiva pelas pressões do poder de Deus, pelas expressões do poder de Deus. Naquele tempo, o Senhor fazia muitos milagres, muitos. Então, o poder de Deus estava em ação, com generosidade, com sinceridade, com honestidade, a unidade dos membros, o caráter dos líderes, e os seus padrões decaíram muito, os padrões do povo de Deus. É verdade, gente, é verdade. Deus quer acrescentar, irmãos, pessoas na nossa igreja, não apenas programas novos e melhores ou instalações maiores, elegantes. O que nós precisamos, sabe, é ser generosos, é ser sinceros na presença de Deus, é ter honestidade, ser unido. Isso que atrai as pessoas para estar perto de nós. É a presença de Deus. Eu falo que antigamente a gente ia fazer um culto de oração, dia de quinta-feira. O nosso culto de culto começa às 7 horas, até 7h30 oração, e depois das 7h30 até as 8h30 da noite é culto de ensino. Gente, você precisa de ver o tantinho de gente que vem para a oração. As pessoas não querem orar por causa da internet, por causa dessas coisas. As pessoas querem os trem assim, ó, que Deus passa assim, ó, para eles. Deus não é nosso empregado. Deus sem nós, ele continua sendo Deus, e nós sem Deus não somos nada. Então, o Senhor falou que bater, a porta vai se abrir. Se nós pedir, ele vai dar. Se nós buscar, nós vamos encontrar ele. Mas as pessoas não querem. Não querem. Elas não querem ser santas, elas não querem ser parecidas com Jesus. É verdade, gente. Então, nós precisamos mudar a nossa ótica. E aí no versículo 15, 16, sabe? As pessoas sobre as quais passava a sombra de Pedro eram curadas, não pela sombra de Pedro, mas pelo poder de Deus que estava nele. Foi o que eu falei agora mesmo, que operava por intermédio de Pedro. O que essas curas milagrosas fazia pela igreja primitiva? Primeiro, elas atraíam os novos crentes, confirmava a verdade do ensinamento que os apóstolos estavam dando, demonstrava o poder do Messias que fora crucificado e ressuscitado. Agora estava com Deus e com os seguidores dele.
Aqueles apóstolos, seguidores de Jesus, e todos eles, o poder estava sobre eles, e eles queriam estar perto deles. Amém? Vamos continuar a leitura? Então vamos. Agora nós vamos ler do 17 ao 42. Vamos ler com a ajuda de Deus e direção do teu Santo Espírito. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com eles, e eram eles da seita dos sacudeus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxesse. Mas tendo lá ido, os servidores não o acharam na prisão. E voltando, lhes anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam de fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos lá dentro. Então, o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que havia de ser aquilo. Chegando um, anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então, foi o capitão com os servidores e os trouxe. Não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos, nós, expressamente, que não ensinasse nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou, o príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos seus pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós também, o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se o conselho, um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém e a este se juntou um número de 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou essa obra é de homem, se disfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achado combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitados, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e os deixaram ir.
Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessaram de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Amém? Gente, é uma diferença muito grande, né? Imagina só, a gente não pode passar uma prova que a gente fica assim, ah, meu Deus, por que está acontecendo isso? Aí que aqueles homens foram presos, passaram a noite na prisão, o anjo foi lá, soltou eles foram pregar de novo. E aí o que aconteceu? Eles levaram eles de novo. Chegou lá e depois que o Gamaliel falou sobre isso, eles fizeram o quê? Bateram neles, açoitaram eles, soltaram. Eles saíram de lá alegrando, porque eles participaram do sofrimento, porque estavam levando a palavra de Deus. Amém? Então, gente, se a gente for observar isso, é muito forte, é muita vontade de servir a Deus. Aí acontece milagre ou não acontece? Claro que acontece. As pessoas estão... O único interesse deles é ganhar almas para Jesus, é salvar as pessoas. Agora, hoje a gente está muito apegado às coisas dessa vida. Uma coisa que a gente vai levar alguma coisa, né? Então, os apóstolos tinham poder para realizar milagres. Lá no versículo 17 e 18. Tinha ousadia na pregação. E tinha a presença de Deus nas suas mãos. Mas não estavam livres do ódio da perseguição. Aí eles foram presos, encarcerados, espancados, caluniados por líderes da comunidade. A fé em Deus não faz com que os problemas desapareçam. Deus não falou, Jesus não prometeu isso não, gente. Vocês lembram lá de João 14, onde que eu li? 13, quer dizer, vós na verdade chorareis e vos lamentareis, o mundo vai te afligir, mas tem de bom ânimo, eu venci, certo? Então os problemas vão continuar, sabe? Porque os coloca na perspectiva correta, nos molda o nosso caráter. Então não espere que todos sejam favoráveis a você. Alguns sentirão enciumados, igual esses homens estavam sentindo ciúme. Dentro da igreja, até na família. Lembra de José, que os próprios irmãos de José tinham ciúme dele? E vender ele, porque não queria que ele sobressaísse sobre eles. Adiantou vender ele? Não adiantou nada. O que Deus tinha preparado para ele aconteceu. Então, aí no versículo 19, o anjo do Senhor deu aos apóstolos uma instrução que só quando seguida traria um açoitamento brutal, igual eles falou, né? Se isso lhe parece estranho, provavelmente é porque a ideia predominante entre muitos crentes é que a obediência, quando a pessoa está obediente, ela não vai sofrer nada. Não tem nada disso, gente. Então, a gente tem que entender que bem-aventurado e livre de problemas, a gente não vai ter isso aqui na terra, não. Feliz, sem problema, ela é na glória, amém? As pessoas que estudam a Bíblia seriamente sabem que a obediência a Deus resulta frequentemente em dor e sofrimento. Elas também reconhecem que por ser perseguido por Cristo é um tipo mais profundo de bem-aventurança, certo? Quais instruções bíblicas, se obedecidas, poderiam lhe trazer um desconforto hoje? O Senhor te pergunta. Você está comprometido em obedecer a eles mesmo assim? Então, lá no versículo 21, suponha-se que alguém ameaçasse matar você se você não parar de falar a respeito de Deus. Gente, vai chegar os dias que vai acontecer isso. Eles vão perguntar, se você for seguidor de Cristo, você não vai comprar, você não vai vender. Então, aí, ontem até o pastor que ministrou culto a palavra ontem, o pastor Moacir, falou sobre isso. Nós cremos que quando essas coisas acontecerem, o povo de Deus não vai estar aqui mais não, o Senhor já vai ter arrebatado a igreja. E aqueles que ficou aqui, se não tiver a marca da besta, não vai comprar, não vai comer, porque o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Então a gente precisa ser fiel agora, é agora a hora. Então, lá quando eles saem da presença de Deus, né, que eles falam assim, você já pensou na perseguição como uma bênção? Como algo merecedor de alegria? Este açoitamento sofrido por Pedro e João
representava a primeira vez que alguns dos apóstolos foram fisicamente maltratados por sua fé em Cristo. Estes homens sabiam como que Jesus sofreu. Eles participou disso tudo. Então eles louvaram a Deus porque eles, naquele momento, sabe, Deus permitiu que eles fossem um alvo de zombaria e perseguição por causa da fé deles. Não é porque a gente fez algo errado, mas é porque Deus incluiu a gente, eles, como dignos de passar por isso, e confiava que eles iriam vencer. Então, o estudo bíblico nos lares não são uma novidade. A gente vive estudando a palavra do Senhor para todo lado, né? E nós mesmos temos esse estudo bíblico nos lares. Toda terça-feira a gente faz culto numa casa. Inclusive, se você quiser, a gente pode fazer culto lá na sua casa. Então, isso é para ensinar as pessoas. Porque as pessoas acham que servir a Deus vai ficar rico. Tem umas propostas de muitos pregadores aí que vai ter... como é que é, gente? Prosperidade, campanha da prosperidade, quem der 1.000 vai ganhar 1 milhão. Gente, não tem nada, não tem respaldo bíblico. Se você for fiel ao Senhor até o fim, o Senhor vai te dar a coroa da vida eterna. E o Senhor vai te guardar, vai te livrar de tentação? Vai te ajudar? Nós vamos passar a luta? Vamos, mas com uma diferença. A gente sabe que o Senhor está no nosso barco. Amém? Então... amanhã a gente continua o nosso estudo. Amanhã nós vamos estudar Atos 6. E eu oro a Deus para que o Senhor te abençoe, te dê um fim de tarde abençoado. Ah, irmãos, eu esqueci. Amanhã eu não vou ler, não vou gravar. Por quê? Porque eu vou estar no hospital com meu sogro. Ele vai fazer a cirurgia, eu vou ficar lá com ele. Então, depois de amanhã, eu volto. Amém? Fica com Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. A paz do Senhor.